aí galera, boa tarde, vamos lá começar a quarta semana da nossa PET, última semana de outubro, o mês passou voando, né galera? O mês passou voando. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de fábulas, tá bom? Vamos lembrar? Vamos lembrar o que são as fábulas? A gente já trabalhou com fábulas, eu acho que vocês vão se relembrar. E fábula é legal porque é tudo história curtinha. Então vocês viram que eu coloquei no grupo 2 livros com coletâneas de várias fábulas, para vocês estarem dando uma olhadinha. A fábula é legal porque vocês conseguem ler os livros com tranquilidade, porque são tudo histórias bem curtinhas, então vocês podem ler algumas por dia. A proposta não é ler o livro todo, inteiro. Claro que eu vou ficar extremamente orgulhosa se algum de vocês falar que conseguiu ler pelo menos um desses livros inteiro. Mas a minha proposta é que vocês leiam algumas histórias, tá? E escolham 5 delas para poder estar trabalhando com elas. Vamos lembrar das fábulas. A palavra fábula, ela vem do latim e significa jogo ou narrativa, tá? Então a fábula, ela é uma historinha que tem um objetivo por trás dela, que é trazer uma lição de moral, um ensinamento de valor, tá? Ela tem todas as características de um texto narrativo. O que significa? Que ela tem personagens, ela tem um foco narrativo. Ela pode estar em primeira ou terceira pessoa. Nós fizemos alguns exercícios sobre isso na semana passada, né? Retrasada, eu acho. A fábula, ela é uma prosa, quer dizer, está sendo contada uma história, portanto, ela também tem começo, meio e fim, tá? Então, vamos definir aqui a fábula, tá? Fábula é um conto alegórico cujos personagens, geralmente animais, apresentam a narrativa com o objetivo de passar uma lição de moral. É uma narrativa mentirosa, inverossímil, imaginária, mitológica. Significa que é uma história inventada, tá? Vocês não vão achar uma fábula de fatos reais. Por quê? Até porque a maioria das vezes os personagens, quase que 100% das vezes, os personagens de uma fábula são animais que se personificam. Quer dizer, animais que assumem características humanas, né? Para que eles possam dar aquela lição de moral que toda fábula traz. Ok? Beleza? Então tá. A relação da fábula com o público infantil é muito grande, tá? Antigamente, principalmente, quando as avós tinham esse hábito de estar contando histórias para as crianças, as fábulas eram usadas para ensinar os valores morais. Tanto que no finalzinho de cada fábula tem lá, moral da história. E aí vem uma chibatada, né? Uma lição para a gente aprender dentro da história das fábulas. Muitos acreditam que as primeiras fábulas que foram criadas por um escravo lá na Grécia Antiga que se chamava Esopo. Esopo inventava essas histórias. E depois, mais pra frente, Jean de La Fontaine, que era um escritor francês, tá? Ele pegou essas histórias que Esopo criava e registrou em papel. E aí foi o início dos registros das fábulas, das historinhas que a gente conhece hoje. As características da fábula, conforme eu já tinha falado, ela é uma narrativa alegórica em prosa, né? Pode ser que vocês encontrem também elas escritas em verso. Os animais, personagens das fábulas, têm características antropomórficas, ou seja, características humanas, né? Através do comportamento humano, os animais eles acabam criando ali uma alegoria para ensinar pra gente alguma coisa. A temática das fábulas é extremamente variada, mas ela sempre mostra uma lição de moral, ou seja, a inteligência vencendo a força bruta, o bonzinho vencendo o malvado, né? O justo vencendo aquele que foi injusto ou mentiroso, sempre tem uma moral, tá bom? Então, se vocês acompanharem as principais fábulas aí, que eu vou estar mostrando algumas para vocês, vocês vão ver, tá? Que a fábula representa um importante espaço para disseminação de valores essenciais às relações sociais, como a ética, a amizade, o respeito, as diferenças, né? O respeito às diferenças, a humildade, a generosidade. Por isso, a gente pode dizer que as fábulas são textos bastante eficientes no que se refere a esses aspectos de aprendizagem, já que elas abordam esses conflitos que estão presentes na vida do ser humano de uma forma muito lúdica, né?
Outra característica que torna a fábula um gênero discursivo muito didático é a explicitação da moral da história, que é uma interpretação ou análise breve a respeito da história. Geralmente, ela está exposta no finalzinho da história, lá no finalzinho aparece lá, moral da história, tá bom? Então, recordamos aqui o gênero fábula, vocês têm atividades para fazer da PET, páginas 19, 20 e 21. Vocês vão escolher um dos 2 livros que eu coloquei no grupo. Precisa ler o livro inteiro? Não, não precisa ler o livro inteiro. Leia algumas histórias para que vocês possam escolher as 5 preferidas de vocês. Tem uma ficha do livro no PDF para vocês preencherem e os resumos das histórias para vocês fazerem para mim. Qual é a senha de hoje? Colocar no grupo uma imagem de uma fábula que vocês gostem bastante, ok? Junto com a imagem, vocês vão colocar a moral da história. Então, por exemplo, faz de conta que eu escolhi lá a historinha da cigarra e da formiga, a fábula da cigarra e da formiga, que todo mundo conhece. Então, eu vou colocar a imagem e junto eu vou escrever moral da história, né? Não é legal ser preguiçoso, aquele que trabalha, ele sempre tem depois o alimento. E vou explicar o que aquela historinha me ensinou. Combinado? Essa é a senha, então. Então, fiquem todos aí na boa, na paz. Segundona, vamos trabalhar. E a gente se fala no WhatsApp. Tchau, tchau.